Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Plácido. Quem diria que a gente iria se encontrar aí no ambiente virtual para ter aula, né? Muito bem. Essa gravação é para você, aluno do primeiro módulo de ADM das duas extensões, tanto o pessoal do Inácio como o pessoal aí do Veredas. Nas duas turmas, eu dou duas aulas, duas disciplinas, planejamento empresarial e depois do intervalo, a planejamento das rotinas administrativas. No caso desse vídeo aqui, é específico para a aula de planejamento empresarial, que é a nossa aula lá referente à parte histórica da administração. Com relação ao planejamento das rotinas administrativas, você verá lá no seu material dentro do Teams, dentro dessa disciplina, que há uma atividade para você fazer. Vale lembrar que eu sempre estava fazendo dessa forma, não é? Uma primeira aula mais expositiva e depois do intervalo uma aula com alguma atividade, até para a gente sair da mesmice de só eu ficar falando, certo? Aqui nós não vamos ser tão diferente assim. Eu tenho que passar o material do Ford para vocês, que é justamente a aula que nós veremos aqui hoje, certo? Vou tentar fazer a explicação toda de uma forma bem didática, com calma. Não tem tanto conteúdo assim para falarmos do Ford, que nesse caso, nesse primeiro momento, é até bom, né, para não termos aí um vídeo tão longo. Então eu peço que você acompanhe, certo, essa gravação, lápis, papel na mão, certo, para fazer as suas anotações, porque depois, na aula de planejamento empresarial, você terá lá no Teams um material para você desenvolver, certo? Um trabalhinho, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com você lá no Teams. Como vai funcionar? Eu estarei online para você, aluno do Inácio, aluno do Veredas, no respectivo dia aí da sua aula, certo? Online para nós trabalharmos lá, conversarmos no chat, etc, etc. Certo? Então é importante que a gente participe desse chat, certo? Você tirar suas dúvidas e mais que vocês assistam essa aula toda, certo? Eu não vou ficar falando aqui por muito tempo não, é um vídeo que eu tento fazer no máximo, acho que em meia hora, no máximo 40, 50 minutos de aula aí, como é o tempo de uma aula, para a gente falar sobre o Fordismo, certo? Com relação ao seminário, você deve estar se perguntando, meu Deus, deu pandemia, não tem aula, e o seminário do Marcelo? O seminário do Marcelo vai ficar, por enquanto, congelado. Não sei, não sabemos ainda quando a gente vai voltar, não é? Então deixa ele congelado. Aquele tema lá das empresas, que vocês todos sortearam qual seria a empresa, trabalhando as cinco forças do Porter, né? Então se você já deixou o cenário pronto, deixa ele paradinho aí. E se você não começou ainda, ou já havia começado a trabalhá-lo quando deu-se aí essa pausa, não se preocupe. É um material que talvez a gente venha trabalhar lá na frente, lá no final desse nosso semestre, virtual ou presencial, né? Por um momento a gente vai falar de Ford. Muito bem. É diferente da aula assim no mundo virtual, né? Porque eu sempre gosto da participação dos alunos e dessa vez não vai ter isso. Mas preste atenção, por favor, nessa aula. Ela é importante para o seu desenvolvimento aí, certo? Muito bem. Quando a gente fala de Henry Ford, a gente fala do cara que é considerado um dos maiores empreendedores do século XX. Por quê? Primeiramente, quem foi Henry Ford? Henry Ford é uma história breve dele. Ele é americano, né, vai nascer numa família comum, uma família simples, mas vai morrer milionário. Né? O Ford é o criador, o fundador da Ford Motor Company, que é a empresa que você com certeza conhece. Né? Uma empresa global, uma empresa que está aí presente em vários lugares, tem, enfim, um dos líderes de mercado quando a gente fala de carros e caminhões. Né? Mas a Ford vai ser um mecânico que vai ter uma ideia maravilhosa de popularizar o automóvel. Essa é a grande sacada do Ford. Falando assim, na sala de aula, falando assim no ambiente virtual, é fácil você entender Ford. Nós vamos falar um pouco sobre ele ao longo dessa aula, né? Mas antes de falarmos disso, do cara que vai popularizar o automóvel nos Estados Unidos, vamos falar sobre um outro aspecto. Então, o Ford é um mecânico que vai popularizar o automóvel. Pois bem, ele tem uma atitude empreendedora. Aí eu te pergunto, o que é ser um empreendedor? Se nós estivéssemos na sala de aula, eu iria para a lousa, ia perguntar para cada um, eu ia escrever na lousa, etc. Empreendedor é aquela pessoa que cria algo, um produto ou uma ideia, um produto ou um conceito, que
quebra a rotina, que quebra o status quo, que quebra a zona de conforto, que faz uma mudança profunda, né, na sociedade atual. Esse é o empreendedor. É a pessoa que cria, que abre uma empresa, que tem ideias, que inova. Sim, tudo isso são sinônimos do empreendedor. Mas o pura raça mesmo de empreendedor é aquele que vai criar algo que vai modificar não só o seu estado atual das coisas, mas as gerações futuras. E é isso que Henry Ford vai fazer quando uma série de ações, muitas delas juntas ali com as instruções do Taylor, ele vai popularizar o automóvel, popularizar dentro das fábricas o trabalho com as linhas de produção e etc, etc, etc. Certo? Então é importante nós entendermos isso aí com relação ao Fordismo. O empreendedor é aquele que vai modificar o status atual da situação. Quer um exemplo? Steve Jobs. Sempre quando eu falo da aula do Ford, eu falo também do Steve Jobs, porque o Steve Jobs é um cara que você é mais moderno, né? Taylor e Ford estão lá num produto mais antigo, certo? Mas a ideia é você entender que o Ford, ele é um empreendedor da mesma maneira que o Steve Jobs também um empreendedor. Tanto que quando eu falo de Ford, eu estou vendo aqui na minha apostila rapidinho, uma cola rápida aqui, de números do Fordismo, rapidinho. Por que Steve Jobs? Steve Jobs é o cara que também vai criar um produto e criar conceitos que vão modificar a nossa vida. O computador de mesa que você usa, o celular que você usa, o mouse que você usa, foi Steve Jobs quem criou. Tem sempre aquela briga entre quem criou o computador, se foi o Steve Jobs ou se foi o Bill Gates. A biografia do Steve Jobs diz que foi ele o pioneiro nisso, não é? De criar um computador pessoal, né? Que é o computador que você tem na sua casa, que as pessoas têm em casa. E depois vai ser modificado para o notebook, né? E vai ser modificado depois para o smartphone. O smartphone, até já falei isso em sala de aula, ele não é um aparelho de telefone. O smartphone, ele é um computador com a função de telefone, né? É difícil você ter, por exemplo, um aluno que não tenha um celular no bolso, na bolsa, na carteira, na mão, no meio da sala de aula, como a gente brinca às vezes na sala de aula falando sobre isso. Que mudança isso trouxe para nós? Imagina um mundo sem computador. É possível a gente conseguir imaginar hoje um mundo sem computador? Não é, né? Um mundo sem internet? Pois é, na época do mundo já não tinha, aconteceu isso. Mas o Steve Jobs vai modificar, vai empreender de uma maneira que vai modificar não só o estado atual das coisas da geração dele, como também das futuras gerações. Voltando em Ford, foi exatamente isso que Ford fez quando ele vai criar uma fábrica de carros e vai popularizar essa ideia. Ok? Nós temos que ter um certo cuidado com relação aos conceitos do empreendedor. Qualquer pessoa que abre um negócio é um empreendedor? De certa forma, sim. Mas o empreendedor puro, o empreendedor nato, realmente é aquele que vai criar algo que vai inovar profundamente as nossas ideias, certo? O nosso modo de viver, o nosso jeito de vivenciar as coisas. Você gostando ou não, todos hoje têm um celular, todos hoje usam a internet. Com esse nosso cenário atual aí, em 2020, mais do que nunca, a internet está sendo uma grande aliada de todos para continuarmos vivendo, né? Eu falo muito e bebo bastante água. É a água, tá, crianças? Fiquem tranquilos. Não é igual live de sertanejo, não. Muito bem. Então vamos lá. Henry Ford, o empreendedor. Ford vai abrir uma fábrica de carros e pronto, fim da conversa, acabou a aula, né? O Ford vai perceber algumas coisinhas. Primeiro, o automóvel é um produto que veio para ficar. O automóvel é um produto caro, estamos falando de 1920, 1940, veja, a mesma época de Taylor, e a mesma época que é o final ali já o final da Revolução Industrial, o mundo já passou pela Primeira Guerra Mundial, está em meados aí de acontecer, na iminência, na verdade, meados não, na iminência de acontecer a Segunda Guerra Mundial. Mas o carro é um produto caro. Não caro como é hoje, né? Que falam que carro popular, 45 mil no carro é carro popular. No sentido de que o carro ele era muito caro por causa do seu modo de produção, que era muito manual. Ford enxergou isso. Ford também enxergou que a sociedade americana da época, família,
padrão americana estava com condições econômicas interessantes, e o cenário econômico também permitia isso, para você criar uma demanda para carros. O empreendedor, ele vai criar demanda. Ele não espera as coisas acontecerem. Ah, do que será que o mercado hoje está precisando, né? Vou sair perguntando por aí. É uma forma de você entender o mercado. Mas você enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. É isso que faz um empreendedor, né? Enxergar o que os outros não estão vendo. E é isso que Ford fez, é isso que o Taylor fez, é isso que o Steve Jobs fez, certo? Então a ideia aqui, na verdade, nós entendemos que... Ah, minha foto está aparecendo ali. Deixa eu tampar aqui. Pronto. E pronto. Vamos lá. O que Ford vai fazer de diferente para nós? Ele vai enxergar isso no cenário. Alguém atrás enxergou que as pessoas queriam comprar comida sem sair de casa. Vai nascer o iFood, o Rappi, Uber Eats. Alguém lá atrás enxergou que era mais viável você contratar motoristas do que você ter uma frota de táxi. Criou-se o Uber. Né? Claro, guardadas as proporções de todas essas criações. Alguém teve um estalo e percebeu isso. Essa é a diferença para o verdadeiro empreendedor. Ford vai abrir uma fábrica de carros, enxergando tudo isso, e vai quebrar. Ford vai à falência. Né? Aí você pensa, poxa vida, então a história do Ford é a história de um cara de fracasso? Não, é a história de um cara de pleno sucesso. A gente estuda em TGA apenas o que dá certo, a gente não estuda o que dá errado. Né? Não tem estudo de caso para fracasso no mundo da administração. A administração não permite isso. Mas veja, o que Ford vai fazer? Ele vai ouvir falar de um cara aí que faz uma produção diferenciada, que tem ganhos de produção, que tem foco na tarefa, e esse cara chama Taylor. E ele vai tentar novamente, numa segunda empreitada, abrir uma segunda fábrica, uma segunda fábrica não, abrir novamente um negócio de produção de veículos, e vai chamar o Taylor para trabalhar com ele. Aí sim nasce a Ford Motor Company, que é a empresa que existe até hoje, certo? A Ford foi fundada em 1903, certo? E a grande sacada da Ford foi trabalhar a produção em massa dos veículos, que nós vamos falar sobre isso rapidinho, dentro das linhas de produção, conceito da linha de produção, certo? Ford vai pensar o seguinte, como deve funcionar uma organização? Uma organização deve ter uma produção eficiente, com alto nível de qualidade e baixo custo, certo? Essa é a ideia aí do Ford. Se eu não estou errado e está me dando uma ideia na cabeça aqui agora, eu vou colocar esse material, esses slides, lá no Teams para vocês, né? Então, atenção, atenção, atenção. O slide de Taylor e Ford está aí no Teams para você seguir. Tá tudo junto no mesmo arquivo. Tá? Taylor e Ford, um arquivo só do PowerPoint. E eu vou disponibilizar também já o segundo arquivo, que é do Fayol. Então você terá dois arquivos de PowerPoint para você acompanhar esse vídeo aula aí, que é do Taylor e Ford. Certo? Fica melhor para a gente seguir aí. Produção eficiente, com baixo custo e qualidade. Qualquer empresa hoje em dia que trabalha, ela pensa nisso. Ela vai pensar em ter uma produção eficiente com baixo custo e altíssima qualidade. É o que nós, consumidores, queremos dos empresários, certo? Mas veja, nessa época não se pensava em qualidade ou em gestão da qualidade, como você fala hoje em dia, quando você estuda, por exemplo, a escola toyotista, que nós veremos lá na frente, ou quando você estuda a gestão da qualidade com seus ISOs. A ideia aqui é entregar um produto que não quebre, no caso um carro. Ford vai ser um idealizador do baixo custo, menor custo. Toda empresa precisa pensar sempre nos custos. Lembra? A gente roda, romantiza, mas a gente tem que falar sobre o baixo custo, sobre o orçamento. Pensar em baixo custo, na verdade, é você pensar numa gestão que tenha qualidade. Como é que é o equilíbrio? Qualidade com baixo custo. Baixo custo não é contratar uma quantidade menor de gente, baixo custo não é ter um produto que tenha matéria-prima mais barata, baixo custo é você sempre trabalhar
a sua produção de uma forma que os custos, óbvio, que vão sempre existir, mas que eles não sejam tão excedentes, ou que não sejam custos, podemos dizer assim, inúteis. Lembra? Taylor, fases inúteis dos processos, o componente aí ligado a Ford não vai ser muito diferente, certo? Muito bem. Ford vai implantar ao longo da sua gestão, com a Ford já funcionando, várias fábricas operando, a marca Ford já conhecida, ele vai implantar algumas mudanças de gestão. Primeira mudança de gestão que Ford vai fazer, comparado, claro, com o que existia naquela época, 1940. Primeiro de tudo, Ford vai criar um sistema de divisão dos lucros. Não é? Ford vai fazer um sistema onde hoje existe isso, onde, por exemplo, as várias empresas pagam o PLR, participação nos lucros e resultados, mas isso é medido por força de lei, ou por acordo sindical, ou por, enfim, uma série de atributos aí. Ford vai ser o primeiro cara que, no determinado Natal, vai pegar uma parte de uma grana da empresa e vai distribuir entre os seus empregados, né? Porque ele percebeu que a empresa estava bem e que a culpa desse bem-estar da empresa se devia aos colaboradores, aos operários, aos caras que estavam lá montando o carro. Ele vai, com isso, dividir os seus lucros. Foi xingado, né? Foi considerado aí alguém que tinha ideias, etc, etc. Mas a proposta aqui é mostrar justamente que estava pensando no colaborador. O segundo ponto de mudanças durante toda a gestão Ford é criar, além dos ganhos de produção no estilo de Taylor, lembra? Quanto mais eu faço, mais eu ganho, um salário diário, ou salário mínimo, vamos dizer assim. O funcionário recebia $5 por dia para trabalhar. Meu Deus, $5 por dia? É muito pouco. É muito pouco hoje, né? Na meados de 1940 era um salário razoável. Põe esses 5 aí vezes 30, dá um salário mínimo, um salário base aí para o seu colaborador. Mais os ganhos de produção do estilo Taylor. Tudo aquilo que você viu em Taylor foi aplicado no Ford. O Fordismo inteiro vai pegar toda aquela contribuição que nós vimos do Taylor, certo? E a terceira grande novidade que Taylor vai trazer para nós é uma jornada de 8 horas. Ainda existiam jornadas longas de 10, 12 horas por dia. E o Ford, vai implantar lá um sistema de pagamentos por jornada, mas também um pagamento por uma jornada, de 8 horas por dia, certo? O que esses 3 itens têm a ver com o empreendedorismo? Tem a ver que, muitos anos depois, nos anos 80, 1980, um brasileiro chamado Saul Becking vai criar uma palavra para esse tipo de ação, que é o endomarketing. Endomarketing são ações de valorização do público interno. Qualquer benefício que a empresa crie para todos os colaboradores, veja, não é promoção de cargo. Quando eu crio benefícios que vão contribuir para todos os colaboradores, são ações de endomarketing ou marketing interno. Depois você joga no Google lá, endomarketing, certo? Ou põe o nome do autor lá, o Saul Becking. É um nome diferente, mas ele foi um brasileiro. Ainda na época, não morreu. É um brasileiro que criou esse termo. Ford pensou nos seus colaboradores em 1940. Ninguém pensava em colaborador. Você era pago para trabalhar, trabalhava, ponto final e acabou. Não existia essa correlação, essa inter-relação entre empregado e subordinado que há nos dias de hoje. Tão fundamental e tão importante para que o negócio funcione, certo? Muito bem. Ford terá aí, eu vou fazer uma colinha rápida aqui. A Ford vai ser criada em 1903. 20 anos depois, 1925, 1926, mais ou menos ali, mais ou menos 20 anos depois, Ford terá 88 fábricas e mais de 150 mil funcionários. Que milagre é esse? É Ford para tudo que é lado, a gente come Ford, a gente bebe Ford, a gente veste Ford, o que é isso? Ford vai criar, e você agora pode acompanhar aí porque você tem o slide na sua mão, o sistema vertical e o sistema horizontal.
que é isso? Eu falei, o cara é um empreendedor. O empreendedor cria coisas para as gerações futuras, sejam produtos ou conceitos. Ele vai criar dois conceitos de trabalho e que nós usamos até hoje. O chamado sistema vertical, para lembrar você, meu caro aluno, vertical é de cima para baixo. Tá? O sistema vertical do Ford, qual é? Eu iria para a lousa agora desenhar um carro bem tosco, né? A gente vai fazer piada, que eu não sou professor de artes, etc. Quais são os produtos que eu preciso ter? Quais são as matérias-primas que eu preciso dispor para criar um carro? Para montar um carro? Aço, alumínio, vidro, espuma, tinta, componentes como câmbio, motor, vidro. São vários os itens que eu preciso ter moldados de uma determinada forma, de um determinado formato, para eu montar um carro. Tanto que chamam-se montadoras. As montadoras não produzem um prego. Elas geram muito emprego. Diretos e muito mais ainda indiretos. Por causa de uma cadeia de produção. Ford vai enxergar essa cadeia de produção. E o que ele vai fazer? Ele vai passar a comprar, a adquirir as empresas fornecedoras. Então vamos exemplificar rapidamente aqui, se eu consigo exemplificar de uma forma um pouco lúdica para você, aluno. Aqui uma canetinha. Muito bem. Toda vez que eu vou fazer o meu... Aqui, né? Encher o meu potinho, eu preciso comprar canetas. Olha que didático isso, velho. Certo? Eu coloco a canetinha aqui e vendo a canetinha no potinho. Eu compro o potinho. Alguém produz o potinho de plástico, isso aqui é acrílico. Alguém produz as canetas, eu monto e vendo o potinho com as canetas. Nossa, que didático isso, meu Deus do céu. Certo? Acontece, eu, Ford, toda vez que vou negociar as canetas, eu tenho que negociar preço, prazo de entrega, prazo de volume de produção, quantas eu vou comprar. O preço varia, tem mudança, afeta meus custos, não é? O que o Ford faz? Toda vez que eu quero encher meu potinho com caneta, eu tenho que ir lá e comprar, negociar o preço da caneta, negociar o volume de canetas que eu vou comprar, etc, etc. Eu Henry Ford, eu vou e compro a fábrica de canetas. A fábrica já está rodando, já existe, já opera. Eu vou lá e compro ela. Você que é funcionário da fábrica de canetas não vai ficar desempregado. Só vai mudar o dono da fábrica. Era o seu Joãozinho, agora é o Henry Ford. Esse é o sistema vertical do Henry Ford. Ser dono de toda a cadeia produtiva. De preferência, ser dono das empresas que eram as produtoras iniciais da matéria-prima. Então eu vou lá e compro a empresa mineradora de ferro. Eu vou lá e compro a empresa que produz o vidro. Eu vou lá e compro a empresa que produz a borracha. Esse é o sistema vertical, de cima para baixo. Então imagina uma linha de produção de que todos os fornecedores estão lá em cima. Imagina assim, setas. Todos esses fornecedores entregam material para mim. Para aqui, para minha caixinha. Todas as canetinhas vêm aqui, ó. Pá, 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 pá. O que acontece? Eu compro todos eles. Por isso que Ford tinha 88 fábricas, quase 90 fábricas. Nem todas faziam carro. Mas muitas vezes faziam os componentes que iriam ser vendidos, não é? Para a Ford, para montar o carro. Quais ganhos eu tenho com isso? Primeiro, eu posso ser dono de toda a cadeia produtiva. Eu sou o cara que vai lá extrair o minério, transformar esse minério em chapa de aço, moldar essa chapa de aço numa porta de carro, transformar isso numa porta de carro e parafusar essa porta de carro no chassi e vender. Segundo ganho do sistema vertical. Quando eu sou dono de toda a cadeia produtiva, eu sou a empresa aqui que vai vender para Ford a canetinha. Ford está aqui, eu vendo a caneta para Ford. Eu sou Ford, eu caneta sou Ford, eu, potinho, lindo e cheiroso, sou Ford. Certo? O que acontece? Sujo aqui é de adesivo, tá? O que acontece? Eu vendo só para Ford? Não. Eu posso vender também para outras empresas. E aí está a minha sacada. Eu vendo para Ford com um custo baixo, porque somos da mesma empresa. Tcharam! Mas eu vendo também para um concorrente. Quem faz isso hoje em dia?
As empresas de grupo, as empresas que são grupos industriais. Joga no Google aí, tem uma empresa chamada Saint-Gobain. Saint, com temudo, Saint-Gobain. A Saint-Gobain é uma empresa de capital original francês. Ela é um grupo gigantesco da área de material de construção. No Brasil, a Saint-Gobain é dona da Brasilite, empresa que faz telhas. Ela é dona da Quartzolite, empresa que faz argamassa, rejunte. São duas marcas bem conhecidas, creio que você deve conhecer essas duas marcas. E ela é dona de uma empresa chamada Rede Telha Norte. Sabe a Telha Norte? Então, a Saint-Gobain é dona dessas três empresas. Você vai na Telha Norte, você acha Brasilite e Quartzolite. Você acha só nelas. Você também acha esses dois produtos, Brasilite e Quartzolite, na C&C, na Tsico, em qualquer loja de material de construção. Brasilite, põe lá no Google. É uma líder de material de construção da parte das telhas. Quartzolite faz argamassa, cimento. Também é líder de mercado. A Saint-Gobain, ela pratica esse sistema vertical, onde ela é dona de toda a rede de produção. No caso, ela também é dona do distribuidor, que é o sistema que é a Telha Norte. Quem mais utiliza isso? Cacau Show. A Cacau Show, ela não é só dona das franquias, não tem só a fábrica de chocolates e as franquias que são o canal de distribuição. A Cacau Show é dona desse, se eu não estou errado, eu vi uma entrevista há pouco tempo do dono da Cacau Show, 5 fazendas de cacau, lá no Nordeste, na Bahia, se não estou errado. A Bahia, inclusive, é um grande produtor. Várias regiões da Bahia lá são regiões produtoras e exportadoras de um bom cacau. Né? Então, a Cacau Show, a gente toda vez que quer comprar toneladas e toneladas de cacau, ela produz o seu cacau. Produz o cacau, manda para a fábrica da própria Cacau. A Cacau Show produz cacau, manda para a fábrica da própria Cacau Show, distribui nas franquias da Cacau Show. Você não acha Cacau Show em outro lugar. Se eu não me engano, eles fizeram agora uma grande campanha do e-commerce, né, por causa dessa nossa paralisação aí, mas o forte deles são as franquias. Então, a Saint-Gobain, Telha Norte, Cacau Show, todas essas grandes construtoras que fazem condomínios, fazem obras de governo, estádio, viaduto, estrada, incorporadoras, elas trabalham no sistema vertical quando elas têm no seu grupo a empresa que faz cimento, a cimenteira. Então veja, um sistema criado por Henry Ford, que nós usamos até os dias de hoje. E o que é o sistema horizontal? É uma rede própria de lojas. Não é franquia. É similar à franquia. Lá em 1940, Ford vai criar então um sistema vertical para produzir tudo. E vai criar um sistema horizontal assim em linha, tá? Ok, só para você lembrar. O sistema horizontal onde ele vai ter ali uma rede própria de lojas. É muito similar à franquia de hoje. Qual a diferença? A franquia, eu, Marcelo, vou lá, gasto uma grana e compro os direitos de franquia do McDonald's, por exemplo. Mas eu, Marcelo, vou alugar o espaço, vou contratar os funcionários e vou comprar todos os produtos do McDonald's para produzir os lanches. O McDonald's vai me fornecer treinamento, vai me fornecer a licença de uso da marca e vai me fornecer os produtos para que eu venda lá o Big Mac, certo? Se eu quero ser um franqueado da Cacau Show, vou lá, faço um contrato, compro uma franquia da Cacau Show, eu vou alugar o espaço na loja do shopping ou na loja de rua, eu vou contratar, eu vou pagar água, luz, telefone, internet, eu vou pagar tudo. Mas os direitos de uso daquele produto são meus, porque eu sou um franqueado da Cacau Show, certo? É similar ao que Ford vai criar, que é uma rede própria de lojas, certo? Quem criou uma rede própria de lojas? Steve Jobs. Foi uma das últimas coisas que o Jobs fez antes de falecer, foi criar a Apple Store, uma rede própria de lojas. Por quê? Você comprar Apple em qualquer lugar, no Walmart, na Fast Shop, você vai numa Magazine Luiza, Submarino, você vai e compra Apple. Só que o Steve Jobs ele era obcecado com a experiência do produto.
E ele via que o cara que vende lá nessas lojas, ele quer vender celular, não importa qual seja a marca. Então ele vai criar a Apple Store justamente para que você vá até uma loja da Apple e você tenha ali uma experiência do produto. Ford tinha uma grande obsessão com baixo custo. O Steve Jobs vai ter uma grande obsessão com a experiência do produto. Então, sistema vertical, eu sou dono de toda a cadeia produtiva. Todo mundo que fornece para mim pertence ao mesmo grupo empresarial. Sou dono de todas as fábricas. E sistema horizontal, como está no seu slide, é quando eu sou dono da canal de distribuição. Certo? Você só acha o meu produto na minha loja. Por isso que ele é, perdão, por isso que ele é similar à franquia. Eu não acho Boticário na Drogaria São Paulo. Na Drogaria São Paulo eu acho Monange. Então são canais de distribuição diferentes. Mas não vamos ficar nos alongando nisso não, porque senão a gente não acaba esse vídeo nunca. No último slide aí você tem os aspectos do Fordismo e os princípios do Fordismo. Quais são os aspectos do Fordismo? É o trabalho da linha de montagem. Ford vai popularizar entre os empresários, entre os industriais, a linha de montagem. Ou seja, eu, operário, fico parado no meu local de trabalho, aí através de uma esteira, a parte que me cabe no trabalho vem até mim. Por isso que você assistiu comigo lá, o Tempos Modernos. Lembra o Charlie Chaplin apertando parafuso de pé? Aquilo ali é uma linha de montagem. Se eu não estou errado, a minha memória não me falha, nós já falamos um pouco sobre linha de montagem na sala de aula. É um conceito de linha de montagem. Lembra do pizzaiolo? Eu padronizo a forma de trabalho com as máquinas, padronizo a forma de trabalho com o sistema do Taylor, aí alinhando o maquinário que vai entregar produtos iguais. Essa caneca aqui, né? Eu produzo 5.000 delas se eu quiser por dia, certo? E eu padronizo a forma do empregado trabalhar. Empregador não, do operário trabalhar. Junto às duas coisas, eu tenho esses aspectos do Fordismo, que está ali. Racionalização da produção, ou seja, uma padronização da forma de trabalho. A progressão do produto, que é quando o operário fica parado, e através de uma esteira, ou de ganchos, ou de um trilho, o trabalho vem até o trabalhador, que é justamente aquilo que você viu no Tempos Modernos. E aí eu tenho operações analisadas, que é todo o trabalho de criar objetivos e metas do Taylor. Presta atenção em objetivos e metas que eu estou falando aqui, porque isso aqui é um dos componentes do Balanced Scorecard, ou BSC, e Balanced Scorecard é o material que nós vamos trabalhar na aula de planejamento das rotinas administrativas. Mas esse vídeo aqui é só pro Ford. Só estou dando um instalo aqui e me recordando disso com você, tá? 30 minutos de aula já eu quero acabar, para não ficar uma coisa muito extensa para você. E quais são os princípios do Fordismo? Princípio da intensificação. Veja, são 3 princípios. Os 3 princípios, o nome já fala por si. Princípio da intensificação. O que é? Intensificar a produção, produzir mais em menos tempo, otimizar a mão de obra, otimizar matéria-prima. O Ford vai criar um sistema, ó, um empreendedor aí. Os japoneses da Toyota chamam isso de just in time. Para aquele exato momento. Justo, no tempo certo. Se eu gasto 1.000 parafusos por mês produzindo meus carros, por que eu vou ter um estoque de matéria-prima de 10.000 parafusos? Eu tenho dinheiro parado. Dinheiro parado é prejuízo e ninguém quer ter prejuízo. Então, com essa ideia da intensificação, Ford vai criar um sistema que os japoneses vão chamar de just-in-time, que vai ser muito similares. De eu ter parado na minha matéria-prima para produção, lá no meu estoque de matéria-prima, só o que eu vou usar. Eu não preciso ter a mais. Não posso ter a menos, porque senão eu tenho ruptura de estoque. Isso é um problema enorme. Então, o princípio da intensificação. Intensificar, né, diminuir o tempo de matéria-prima e otimizar aí os equipamentos e a mão de obra. O segundo princípio é o da economicidade. Tá ali, ó. O minério sai da mina no sábado e é entregue sob forma de carro na terça. Quer dizer, atrelado ao princípio da intensificação, como eu já acabei de mencionar, você diminuir estoque de matéria-prima parado, e quanto mais rápido produzir, melhor.
até porque eu sou dono de toda a cadeia produtiva. Isso me dá ganho de produção, isso me dá ganho de tempo, né? Eu não preciso esperar o fornecedor sou eu mesmo. A minha empresa de vidro fornece para a minha empresa que vai montar o carro. A minha empresa de estofado fornece para a minha empresa que produz o carro. Por isso que as montadoras, inclusive, nos dias de hoje, são um grande termômetro da economia. Pode reparar, sempre quando os noticiários falam de economia, muitas vezes usam como exemplo as montadoras. Nos dias de hoje elas usam porque elas geram muito emprego direto e principalmente muito, mas muito emprego indireto. Porque hoje a Ford, a Renault, a Toyota, elas não são donas dessas empresas mais de produção, né? Elas são montadoras. Mas elas criaram uma estrutura de produção que vai ter início nessas ideias do Ford, onde ele era dono de toda essa cadeia produtiva. E o terceiro princípio, o princípio da produtividade. Aumentar a capacidade do operário através do que? Especialização. Ford vai falar que eu só posso cobrar você de alguma coisa depois que eu te dei treinamento. Ford é um dos primeiros caras que vai falar sobre Veja, ele fala sobre a especialização, assim como o Taylor falou, tá certo? Sou especialista naquilo que eu faço, atribuição de tarefa mais elevada, mas ele vai dizer que eu só posso te cobrar depois que eu te ensinei. Então, Ford vai abrir um pouco espaço aí, vai abrir as portas para os treinamentos, que hoje é uma coisa tão comum dentro das empresas. Certo? Quase falando uma besteira aqui, mas tudo bem. Não dá mais para parar o vídeo. E aumentar a capacidade de produção através de treinamentos. Eu dou treinamento, a pessoa se atualiza, a pessoa sente-se motivada. Gente motivada, gente feliz não atrapalha. Né? Não pode falar outra coisa aqui, estamos gravando isso. Mas você sabe qual é a minha piada. Veja, princípio da intensificação, da economicidade e da produtividade, né? Muito bem, para finalizar os últimos 5 minutinhos aí, já vou acabar aqui para o seu Fordismo. Quando é que começa uma venda? Quando eu entro na loja? Quando eu vejo propaganda, publicidade do produto? Quando eu sinto necessidade daquele produto? Pode ser que sim. Ford vai dizer que a venda começa quando eu entrego o produto. Olha que loucura. Quando eu entrego o produto é quando começa a minha venda. O que quer dizer com isso? Ford está criando aí uma abertura, novamente, aí de visão de um grande empreendedor que ele foi, do negócio que hoje nós chamamos de pós-venda. A pós-venda é quando eu trato bem você, cliente, da mesma boa forma que eu te tratei quando você entrou na loja para comprar. Você já foi trocar um produto que deu defeito, ou por exemplo, depois do Natal, que você ganhou aquela roupa, mas não serviu, ou você não gostou, e você vai na loja trocar, atendimento é uma porcaria? Então, eles não têm pós-venda. Ford vai dizer, a venda começa quando eu entrego o produto, porque eu quero que você compre, você vai ver que o produto é muito bom, você vai falar bem do meu produto para os outros, você vai voltar a comprar. No caso de um carro, vai demorar um tempo muito maior para você comprar outro. Mas imagina produtos que têm um consumo mais rápido, não é? Essa é a ideia do Ford quando ele diz que a venda começa quando eu entrego o produto. Segundo ponto, quando eu confio tanto assim no meu produto, eu estou falando de fidelização da marca, fidelização do produto. Eu só compro Sadia. Eu só gosto de Sadia, não gosto de nenhum outro produto, não gosto de Aurora, não gosto de Perdigão, né? Eu só gosto da marca Sadia. Embora Sadia e Perdigão seja a mesma coisa, mas vamos usar como marcas distintas aqui. Eu estou fidelizado a essa marca. Você gosta de margarina Doriana ou Quali? Ou uma terceira? Não é? Você é fidelizado pelas marcas, a gente nem percebe esse tipo de coisa ao longo aí da nossa vida, certo? Então veja, eu sei que foi uma coisa um pouco mais difícil de fazer, uma coisa diferente de nós fazermos. Assista essa aula, eu estarei no dia da nossa aula para você, aluno do primeiro ADM das extensões Inácio e Veredas, no dia que seria a minha aula, certo? Então, quarta-feira o pessoal do Inácio e quinta-feira o pessoal do Veredas, online com vocês. Não sei se eu vou fazer vídeo no dia ou se vou trabalhar só o chat. Como eu disse, é tudo novidade para todos nós. As atividades que eu vou propor não são difíceis. Ó, mel na chupeta, mamão com açúcar, vocês sabem como são as minhas atividades, certo? Não é nenhum terror. O material do seminário, que seria com a nota das duas disciplinas,
Deixa ele parado por enquanto, a gente não sabe ainda como vai ser isso, mas eu devo sim aproveitar esse material, tá? Então não joga fora, ai, não tem mais seminário. Não tem seminário, talvez é para você apresentar, mas você tem um conteúdo ali que você talvez vá trabalhá-lo aí comigo, certo? Para nós aproveitarmos aí o material, certo? Vamos seguindo com isso. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre a aula do Faiol, certo? Faiol eu devo fazer 2 vídeos diferentes, porque tem bastante coisa para falar. E numa situação como essa é difícil para todo mundo, mas a gente vai se adaptando, certo? Vamos todos nos esforçar, é uma situação passageira isso, daqui a pouco a gente volta para a sala de aula normal. Dificuldades, eu estarei lá presente na plataforma Teams, certo? A ideia é nós trabalharmos aí sem tantas barreiras, seja porque você não tem equipamento ou não dá tempo, enfim. A ideia é a gente trabalhar aí, que você aprenda alguma coisa nesse período que nós estivermos longe da nossa sala de aula convencional. Então, só reforçando, primeiro ponto, assista esse vídeo. Segundo ponto, faça as atividades que estão lá. Terceiro ponto, estarei online nos chats ou numa videoconferência, a gente vai ver isso ainda no dia. Marcelo, eu tô com dúvida aqui, você falou isso no vídeo, eu não entendi. Ou Marcelo, eu não entendi aqui a atividade. Estarei lá presente, certo? E vamos torcer para que isso passe logo, né? Não é bom para ninguém essa nossa pausa. Enfim, certo? Dúvida, estarei no chat. Esse material está aí no Teams para você. Passei os slides, finalmente, palavra de escoteiro cumprida. Ok? Tchau para vocês e até a próxima. Obrigado.